Camisola de ursinho, Rafa. Não entendi. Não precisa entender, é só aceitar. Você já parou para pensar por que ainda são tão raras as séries e novelas brasileiras com personagens não binários? Na nova temporada do Observatório Espelhos, mergulhamos nos bastidores da criação audiovisual brasileira para entender como roteiristas e diretores constroem seus universos ficcionais e utilizam essas narrativas para discutir temas relevantes para a sociedade. Neste episódio, o Observatório Espelhos recebe a diretora Vera Egito, que acaba de lançar sua nova série Tremembé pela Prime Video. Ela compartilhou conosco um pouco de sua trajetória no audiovisual e sobre os desafios e conquistas de ser uma mulher realizadora no país. A conversa passou pelo pioneirismo de Todes Nós, primeira série brasileira protagonizada por uma pessoa não binária, e o impacto que trouxe para o debate de gênero na indústria e na imprensa, além da importância de se criar personagens complexos, diversos e humanos. Um personagem que é jovem, ele está passando inevitavelmente por uma transformação, né? Acho que, claro que todos nós, em todas as fases da vida, nos transformamos, mas essa fase da adolescência, da pós-adolescência, ela é necessariamente uma fase de transformação. E quando você estuda as condições, né, os itens essenciais para construir uma narrativa dramática, a transformação do protagonista tá lá como um item essencial, né? Então, pensar num protagonista é pensar em uma personagem que se transforma, que começa a história de um jeito e termina de outro, né? O drama, a construção dramática, ela pressupõe essa revolução, né? Então, o protagonista, ele muda, ou ele muda o mundo ao redor dele, ou as duas coisas, né? Eu acho que isso é inerente à juventude, tanto o desejo de mudar, quanto a transformação que vem da maturidade, né? Que vem da chegada à maturidade. É impossível você se tornar um adulto sem passar por essas dores, esses desafios, a transformação. Então, eu acho que, em termos dramáticos, é um personagem que já vem com muita carga. E aí, dentro de um outro contexto, isso se soma, né? Como na Batalha da Rua Maria Antônia, que é uma militância, uma juventude da militância contra a ditadura militar aqui no Brasil, nos anos 60 e 70. E nós precisamos lutar pelo direito de escrever poemas, escrever livros, fazer filmes. Em 2007, eu acho que é o lançamento do meu primeiro curta. E lá em 2007, esse tema ainda estava engatinhando um pouco. Claro que já existiam diretoras mulheres, sempre existiu. Mas o tema do feminismo, essa nova onda do feminismo que trouxe a reivindicação da participação das mulheres de vários outros grupos no cinema, ela ainda estava começando. E eu cheguei a dirigir filmes publicitários, dirigir séries de TV, e eu acho que naquele momento era mais hostil ainda o ambiente, né? Também por ser muito nova, né? Além de ser mulher, muito nova, então era preciso abrir alguns caminhos assim que não estavam completamente abertos. E acho que foi possível, primeiro porque a onda feminista, o entendimento, né, da necessidade de se abrir esses caminhos ficou forte na mente não de todos, mas de muitos. E acho que segundo, porque para mim sempre foi muito forte fazer cinema, né? Eu nunca fiz outra coisa, eu nunca pensei em fazer outra coisa. E acho que o que muda é que a minha tendência é de escrever protagonistas femininas, né? Eu acho que a gente tem essa tendência, não necessariamente, né? Acho que uma pessoa pode escrever uma personagem diferente de si, de outro gênero, de outra raça, de outro tudo, acho que certamente. Mas a tendência é a gente retratar uma realidade que a gente compreende, né? Então, eu acho que essa consequência de trazer protagonistas femininas é uma consequência, acho que de eu estar escrevendo e dirigindo, e de haver mais mulheres também escrevendo e dirigindo, né? Acho que é muito importante a gente poder ter autonomia para associar esses símbolos do que é feminino e masculino nas nossas vidas, né? Não é uma cor que define, não é uma roupa que define, e é muito importante que a gente esteja em diálogo para construir essa nova realidade.
Todos Nós foi uma série que foi filmada para HBO, né? Ela surgiu, a ideia dessa série está conectada de alguma forma com o Amores Urbanos, que é meu primeiro longa, onde a gente tem 3 amigos, um pouquinho mais velhos, de 30 anos, né? Que vivem ali o finalzinho, que seria o final da juventude em São Paulo. Também tem uma cena LGBT, também o tema principal também é a amizade, e eu fui desenvolvendo esse tema e tentando trazer esse tema para uma geração ainda mais nova, né? Então, Amores Urbanos, as pessoas têm ali seus 30 anos, e em todos, está todo mundo na casa dos 20. E naquela época, em 2016, 2017, quando eu comecei a pensar sobre a série, o debate sobre a comunidade trans, a comunidade não binária, era um debate que estava explodindo aqui em São Paulo, e que hoje permanece um debate forte, e me interessou muito, não só porque eu tenho colegas, amigos, pessoas muito próximas que fazem parte dessa diversidade, sempre tive, mas porque o debate em si social é muito interessante, é muito importante, né? Então, você questionar as tradições, as convenções de gênero a partir da sua própria vivência. Eu fiquei fascinada com isso. Eu mesma passei a questionar, né, o que é ser mulher exatamente. Então, por que eu me determino mulher e outra pessoa não, né? O que é não ser nem uma coisa nem outra? Eu acho muito fascinante essa possibilidade de repensar esses cânones, né? E eu acho que, na verdade, o feminismo ele deveria e deve também questionar mais do que os papéis de gênero, mas as definições de gênero. Então, é um tema que sempre me fascinou, sempre me tocou também, pessoalmente. E aí, Todos Nós vem num formato de comédia dramática, então é uma comédia, né? O texto é um texto que passa ali pela ironia, pela graça, pelo não entendimento, inclusive, mas tentando trazer isso com leveza, né? Então, você tem ali o personagem do Vini, que é gay, né? Que é um homem gay, cis, e que tem dificuldade de entender a representação de gênero da pessoa que né, que está ali na frente dele, que é da família dele, e essa essa dificuldade de Vini de entender pode ser a dificuldade do próprio espectador, né? Então a gente foi construindo através do humor um encontro dessas orientações, dessas identidades, através dos personagens, né? É uma série que eu acho que não tenho os dados, não acompanhei os dados, mas naquele momento foi a primeira série na TV brasileira com protagonismo, né, com pessoa não binária como protagonista, tanto a pessoa que atua, que é Aren, quanto a própria personagem, e com um elenco, 1/3 do elenco era um elenco trans, né, atores, atrizes e atuantes trans, inclusive fazendo papéis cis. Então, tem muitos papéis ali na série vividos por pessoas cis que são atuados por pessoas trans, que era uma coisa também que a gente discutia muito, né? Como é difícil para a pessoa que atua e que é trans conseguir papéis amplos, papéis diversos. A gente tem um orgulho bem grande dessa série, que é o Manual de Linguagem Neutra, que foi um manual que a gente acabou criando junto com a Sexbox, que é uma consultoria de diversidade aqui de São Paulo, que a HBO criou em parceria com a gente criador, comigo, com os outros criadores da série, Daniel Ribeiro, outros representantes do roteiro e a própria HBO, e a Sexbox, né, essa consultoria, criou um manual de redação neutra, porque o que acontece, logo no começo da divulgação da série, a gente entendeu que os jornalistas, as jornalistas, tinham uma dificuldade de falar da série, porque a imprensa oficial, ela usa o manual de redação, obrigatoriamente. Então, ainda que você, enquanto jornalista, compreenda que a personagem principal da série se identifica com o pronome ele, então você não pode escrever ela nem ele, porque não é isso, né? Rafa, o pronome de Rafa é ele, era esse o pronome da personagem. Então, quando o jornalista ia escrever, falava o protagonista da série, falava, não é o protagonista da série. E aí a gente viu que tinha só que aí o próprio jornalista falava, mas se eu escrever ele, vão corrigir, o editor vai corrigir, porque a gente tem que seguir o manual de redação.
E a gente viu esse impasse, né? Que mesmo quando a jornalista, o jornalista tem consciência, ele não consegue passar por esse crivo. E aí a gente desenvolveu esse manual de redação que, sem usar o pronome neutro necessariamente, você não ofende o gênero da pessoa. Então, por exemplo, em vez de falar o protagonista, fala a personagem protagonista, Rafa. Então, a gente criou uma maneira de criar uma linguagem corporativa. Então, por exemplo, quando você escreve um e-mail na sua empresa, você escreve bom dia a todos. Por que você não escreve bom dia, equipe? Bom dia para todas as pessoas da empresa, gostaria de falar com vocês. E aí o manual ensina você a não ofender a identidade de gênero de ninguém, ainda usando o português que é aceito no corporativo, sabe? É quase um manual que te ensina a furar o sistema. E esse manual foi super premiado no mundo corporativo, assim, um manual que ganhou prêmios em convenções de empresas, de multinacionais. Ele passou a ser usado em várias empresas. Então, foi um debate que se expandiu ali, além da série em si, e que eu acho maravilhoso, assim, eu acho que quando a gente consegue no trabalho trazer a história, os personagens, o sentimento dos personagens para a vida real da sociedade, é maravilhoso. Acho que a gente criar com uma pretensão didática, com uma pretensão de ensinar os outros, eu acho que também pode ser muito prepotente, muito impositivo, né? Conscientizar alguém, né? Tão relativo, mas eu acho que construindo personagens humanos, personagens complexos, personagens que, sim, Rafa é uma personagem que é uma personagem não binária, mas não é só isso, né? Rafa tem pai, Rafa tem madrasta, Rafa se apaixona. Então, qual que é o mundo? Rafa tem uma questão com o trabalho, que profissão que vai seguir. Então, quando você trata essa pessoa de maneira ampla, e ela é muitas coisas, né? Além da sua orientação, além da sua identidade, ou além do seu trabalho, né? Você traz humanidade, e isso faz com que as pessoas se identifiquem. E aí eu acho que, de repente, uma personagem que pode até pertencer a um grupo marginalizado ganha o coração de pessoas que nem imaginavam que poderiam se tocar com a trajetória daquela pessoa. Tomara, né? Acho que isso é meio um sonho, através da arte, através da dramaturgia, a gente retratar a humanidade de maneira ampla e complexa, né? Então, a pessoa boazinha, ela não necessariamente é a única pessoa que pode ser respeitada e amada e querida, né? A gente também é respeitado e amado e querido nas nossas falhas, nos nossos erros, nas nossas dúvidas, e também no que a gente tem de forte, nossa identidade, nossa orientação. Então, eu acho que a dramaturgia, quando a gente consegue fazer personagens complexos, que não são só uma coisa, a gente começa a dar um passo adiante, né? Nesse tema da prostituição, eu fui roteirista da 4ª temporada de Me Chame de Bruna, que é uma série da Fox. Então, eu estudei muito o tema, conversei com muitas mulheres profissionais do sexo que trabalham com prostituição, e aí foi isso, né? E aí você humaniza, e aí você entende que essa pessoa é uma pessoa como qualquer outra, que está trabalhando como qualquer outra, que vive seus momentos ruins, seus momentos bons, e que, infelizmente, no Brasil tem muitos direitos trabalhistas ainda não atendidos, né? Muitos direitos civis ainda não atendidos, né? E aí você entende que essa história, a partir dessa história, dessa personagem, talvez uma pessoa que tivesse preconceito, que não conseguisse compreender, talvez ela se envolva, né? Talvez ela veja que aquela mulher está só trabalhando, está vivendo a vida dela com seus altos e baixos. Mas é isso, é um sonho também, né? Às vezes não dá certo, assim. Eu acho que o importante, o foco é contar boas histórias, é construir personagens complexos que toquem as pessoas na emoção, na trajetória do personagem, na comédia ou no drama, e acreditar que a partir daí, a partir dessa verdade, que é a verdade da dramaturgia, o entorno vai junto,